Graça e paz, líderes de avivamento, dando continuidade aqui à série Célula Viva. Vamos para a 38ª ministração, onde vamos falar um pouco de Jesus em Êxodo. Êxodo significa libertação, saída. O povo de Israel foi ao Egito no tempo de José e foi liberto 430 anos depois, no tempo de Moisés. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 6, encontramos ali o anjo do Senhor falando com Moisés. Na Bíblia existem muitos anjos, querubins, serafins. Existe um arcanjo, que é o arcanjo Miguel, e o anjo do Senhor é Jesus. Em João 8,58, Jesus fala, eu sou. Assim nós entendemos que Jesus é o anjo do Senhor, já se manifestando no Antigo Testamento. Jesus também é o Cordeiro Pascal, Êxodo capítulo 12, versículos 5 e 13. A primeira Páscoa foi celebrada no Egito, onde o Cordeiro perfeito foi imolado e o sangue da proteção foi colocado nos umbrais das portas. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, nos fala de Jesus, o Cordeiro imolado, morto em sacrifício. Em 1 Pedro 1, 18 e 19, fala de Jesus, o Cordeiro sem defeito e sem mancha. Assim como o sangue colocado nos umbrais da porta, lá no Egito, identificava aqueles que creem, também hoje o Cordeiro que derramou seu sangue precioso, colocado sobre nós, nos identifica como os escolhidos, sobre quem o anjo da morte não tem poder. Estamos livres da morte, porque aquele que tem as chaves do inferno e da morte é o nosso Senhor, é Jesus. Amém? Jesus também é o maná que alimenta. Êxodo capítulo 16, 2 a 4. O povo sentiu necessidade e clamou a Deus, e Deus deu o alimento. Êxodo capítulo 16. Quando a gente tem uma necessidade, devemos clamar. Não devemos ficar reclamando, mas devemos clamar ao Senhor, sim, porque Ele se importa com qualquer e todas as nossas necessidades. Em João, capítulo 6, versículo 48 a 51, mostra que o maná do deserto foi suficiente, mas todos comeram e morreram mais tarde. Jesus é o pão vivo que desceu do céu para uma provisão eterna. Existe uma fome que somente Jesus pode suprir. É a fome espiritual. Assim como Deus supriu a fome física, operando o milagre, mandando o maná lá no deserto para o seu povo, Ele mandou também o pão vivo que desceu do céu. E aquele que comer desse pão jamais terá fome. É Jesus, o pão vivo. Jesus também é a água que mata a sede. Êxodo capítulo 17, 1 a 6. O povo sente mais uma necessidade, reclama mais uma vez e Deus opera mais um milagre. Quem era a pedra que jorrava a água? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4. Jesus tem uma água que acaba com a nossa sede. João 4, 13 e 14. Então, aquele que tem sede se transforma na própria fonte. Jesus disse que aquele que beber da água que eu lhe der, esse será transformado numa fonte que jorra para a vida eterna. Sabe, Jesus no coração nos transforma, nos faz parecidos com Ele. Ele é a fonte de água. Nós nos transformamos pelo seu poder em fontes de água. Aqueles que precisam da água que vem do céu, aqueles que precisam de palavra de salvação, têm que encontrar no discípulo. Amém? Então, se você bebeu da água que Jesus deu, você é uma fonte que jorra vida. E haverá um rio que sai do trono de Deus como cristal. Apocalipse 22, 1. De quem está falando? Está falando de Jesus. Jesus
sempre transitou no meio de seu povo. Ele não apenas apareceu uma vez, passou um tempo na terra e terminou seu ministério. Ele já operou no Velho Testamento. No Novo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A partir daí, na igreja, ele se manifesta através daqueles que lhe são obedientes. Porque ele chamou discípulos e lhes deu poder, lhes deu instruções, lhes deu funções e lhes deu um ministério para realizar. As nossas mãos são as mãos de Jesus. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Nós manifestamos a sua presença hoje aqui na terra. Então, no Velho Testamento, ele se manifestou de uma maneira. No Novo Testamento, ele estava no meio do povo em carne. Hoje, está sempre com os seus discípulos. Mateus 28, 20, ele disse: vocês vão fazer discípulos e eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus é presença garantida na vida daquele que realiza a sua obra. E nas reuniões realizadas em seu nome, ele também está presente. Mateus 18, 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar aí no meio. Quando a gente está reunido numa célula, Jesus está presente. A tua célula, a tua reunião, pode ser numa casa muito simples, ele vai estar aí presente. Pode ser numa mansão, ele vai estar presente. Porque ele não se impressiona com lugares, ele se impressiona com corações verdadeiros. E ele bate a porta do coração querendo entrar no coração daquele que diz sim, Apocalipse 3, 20. E eu gosto de destacar aqui que Apocalipse 3:20 é uma palavra dirigida à igreja, a uma igreja que se dizia dele, mas ele estava do lado de fora. Eles faziam as coisas tudo certinho, religiosamente corretas, mas a presença de Jesus não era necessária para que tudo desse certo. É impressionante isso. Nós queremos Jesus presente, amém? Queremos Jesus no coração, porque então ele vai se manifestar através de nós. Senão será apenas religião, senão será apenas mais uma reunião da célula. E ele quer estar presente, ativo, a partir daqueles que abriram seu coração para ele. Você precisa do anjo do Senhor? Você precisa do Cordeiro Pascal? Você precisa do maná? Você precisa da água da vida? Então, é de Jesus que você precisa. E ele também te quer. A pessoa, ele está fazendo uma proposta. Jesus faz uma proposta de casamento. Ele propõe uma aliança no seu sangue. Ele derramou o sangue dele, sabe, para poder limpar a sua noiva. Então, quando nós chegamos para Jesus, nós chegamos sujos. Nós somos chamados por ele estando sujos. Mas não podemos permanecer sujos. Por isso que ele derramou o sangue para nos purificar de todo o pecado. Purificados de todo o pecado, nós temos uma aliança com ele, né? Que ele quer a sua noiva sem mancha nem ruga, mas perfeita, santa e sem defeito. Esse é o desejo de Jesus, ver a sua noiva brilhante. Quando o noivo olha para a noiva transformada, apresentada para ele, exclusiva, limpa, branca, essa noiva é a que Jesus deseja. Essa noiva é a igreja dele, que ela se apresente sem mancha e sem defeito. Então você não fique guardando pecados. Limpe-se, porque tem uma forma. O Cordeiro Pascal derramou o seu sangue para limpar os pecados. Coma do alimento que é o maná, que é a palavra de Deus. Não deixe de ler a palavra nenhuma vez, nem um dia, todos os dias leia. Você precisa da água da vida, que é Jesus. Ore sempre, todo o tempo, em todo lugar. Amém, meus queridos? Que essa célula seja abençoada e logo multiplique. Em nome de Jesus.